Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Bibliologia. E este momento de reflexão sobre um tema de grande importância para todos os cristãos, a Bibliologia. Neste estudo, buscaremos aprofundar nosso entendimento sobre as Sagradas Escrituras, explorando sua origem, estrutura e a mensagem que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deixou. Ao longo deste estudo, veremos como a Bíblia, sendo a palavra divina revelada aos homens, é um instrumento de restauração e comunhão com Deus. A Bíblia não é apenas um livro histórico ou literário, mas a carta de amor de Deus para a humanidade, cheia de sabedoria e ensinamento para a nossa vida. A partir da Bibliologia, aprenderemos sobre a revelação divina e a inspiração dos autores bíblicos. Este é um processo maravilhoso e sobrenatural no qual o Espírito Santo guiou homens para registrar as verdades divinas, preservando-as de forma infalível. Estudaremos também a autoridade das Escrituras e sua relevância ao longo do tempo, mesmo em um mundo que muitas vezes rejeita a ideia de uma verdade absoluta. A importância de compreendermos a canonicidade e a transmissão das Escrituras será enfatizada, nos lembrando de que Deus tem se revelado de maneira acessível para todos. Preparados para esta jornada? Que possamos abrir nossos corações e mentes para a profundidade da Palavra de Deus. Capítulo 1. Bibliologia e revelação das Escrituras. Eu entendo a Bibliologia como o estudo das Sagradas Escrituras que vai além da simples leitura da Bíblia. Ela explora profundamente a origem, a estrutura e a revelação de Deus através da palavra. Para mim, a Bíblia não é apenas um livro sagrado, é uma comunicação direta de Deus com a humanidade. Ela foi dada com o propósito de restaurar o relacionamento perdido com Ele desde a queda de Adão e Eva. A Bíblia tem uma natureza espiritual que nos revela a vontade divina, mas ao mesmo tempo é acessível e clara. Ele responde aos anseios mais profundos do ser humano, fornecendo o conhecimento necessário para uma verdadeira comunhão com Deus. O mais incrível é perceber que, mesmo sendo uma mensagem de Deus, Deus se revelou de forma compreensível para que todos, sem exceção, possam conhecê-lo e entender sua vontade. É uma revelação que vai além de palavras escritas. Ela se torna viva, transformadora e acessível, permitindo que qualquer pessoa busque a verdade e tenha um relacionamento pessoal com o Criador. A Bíblia é assim, o meio pelo qual restauramos a comunhão com Deus e entendemos a plenitude de sua obra redentora. 2. Inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. Eu vejo a inspiração bíblica como o processo divino que garante a infalibilidade da Bíblia, revelando a verdade de Deus por meio da ação do Espírito Santo. A inspiração não é a mesma coisa que revelação, que é o ato de Deus transmitir verdades desconhecidas. A inspiração é o registro dessas verdades supervisionado por Deus, garantindo que o texto sagrado ficasse fiel à mensagem divina. Ao pensar nisso, percebo que Deus escolheu cerca de 40 autores ao longo de diferentes períodos históricos. Cada um desses autores tinha uma personalidade única, com experiências e contextos próprios, mas Deus, com seu amor e sabedoria, usou essas características sem comprometer a autenticidade de que queria comunicar. O que me impressiona é como, mesmo com a diversidade de estilos e contextos, a Bíblia mantém uma unidade incrível. Deus, por meio do Espírito Santo, guiou cada autor para registrar sua vontade.
sem que a personalidade deles interferisse na missão, na mensagem. Esse equilíbrio é essencial. Eu reflito sobre como, sem o Espírito, o conhecimento da Bíblia pode cair no formalismo, tornando-se apenas palavras vazias. Mas sem a palavra, o Espírito pode levar ao fanatismo. Jesus já nos orientava a buscar o equilíbrio, e eu vejo isso claramente no processo de inspiração. As evidências dessa inspiração são claras para mim, tanto internas quanto externas. Internamente, a Bíblia tem um poder transformador que se manifesta na conversão das pessoas e no crescimento espiritual. O testemunho do Espírito Santo no coração do crente é algo que confirma essa verdade. Externamente, a Bíblia é inquebrantável, tem cumprido suas profecias e continua a influenciar o mundo, comprovando sua autoridade e autenticidade. Ao meditar sobre isso, sou lembrado da grandiosidade da palavra de Deus e de como ela continua viva e eficaz, sendo um guia seguro para todos nós. Capítulo 3. Inerrância, infalibilidade e autoridade das Escrituras. A inerrância das Escrituras é um fundamento essencial da teologia cristã, afirmando que a Bíblia é completamente livre de erros em tudo o que ensina. Este conceito sustenta que a Escritura, por ser inspirada por Deus, reflete sua perfeição e é verdadeira tanto em aspectos teológicos quanto históricos e científicos. Dentro desse debate, destaca-se a divergência entre uma inerrância plena, que abrange todas as áreas do texto bíblico, e uma inerrância limitada que restringe a ausência de erros às questões de salvação. Os defensores de uma abordagem conservadora insistem na total fidedignidade bíblica, rejeitando a interpretações modernistas que tentam acomodar a Escritura às descobertas ou visões contemporâneas. Já a infalibilidade das Escrituras enfatiza que a Bíblia, como revelação divina, é absolutamente confiável em sua mensagem moral e espiritual. Mesmo frente a séculos de críticas e ataques, ela permanece como a bússola imutável para a humanidade, respondendo às questões mais profundas sobre o propósito e destino. A infalibilidade da palavra de Deus não é apenas uma reivindicação teórica, mas uma realidade prática para aqueles que experimentam suas verdades na vida cotidiana. A autoridade da Bíblia está firmemente enraizada em sua origem divina. Deus, como Criador, confere à Escritura sua legitimidade suprema, tornando-a o padrão inquestionável da fé e conduta. Em um mundo pós-moderno que rejeita absolutos, a Bíblia resiste como testemunha da verdade, iluminando o caminho para os que buscam orientação. O princípio reformado de sola Escritura reafirma que a Escritura é a única fonte infalível de autoridade protegida pelo Espírito Santo desde os manuscritos originais. A preservação do texto bíblico, comprovada por documentos como os rolos do Mar Morto, demonstra a ação divina em manter sua mensagem intacta ao longo dos séculos. A sacralidade das Escrituras é expressa através do conceito do cânon, que se refere aos livros reconhecidos como inspirados e autoritativos para a fé cristã. O termo cânon, derivado do grego canon, regra ou medida, reflete a seleção cuidadosa dos textos que compõem a Bíblia. No Antigo Testamento, a formação do cânon foi gradual, mas estava solidificada nos dias de Jesus, que frequentemente citava essas escrituras como divinamente autorizadas.
No Novo Testamento, o processo de canonização foi mais desafiador, enfrentando movimentos heréticos e critérios rigorosos como apostolicidade, exatidão doutrinária e aceitação universal pelas igrejas. O cânon atual, com 27 livros no Novo Testamento, reflete a certeza da Igreja em relação à inspiração divina desses textos. Os livros apócrifos, embora respeitados por algumas tradições cristãs, como as igrejas católica e ortodoxa, são amplamente rejeitados por evangélicos. Esses escritos, datados entre os períodos do Antigo e Novo Testamento, incluem textos como Tobias, Judite e os Macabeus. O termo apócrifo indica sua origem não inspirada ou questionável. A ausência de referência a esses livros do cânon hebraico e suas inconsistências com as doutrinas cristãs levaram as igrejas protestantes a excluí-los de sua Bíblia. O Concílio de Trento, ao incluí-los, gerou controvérsia, especialmente entre reformadores que defendiam a pureza do cânon original. Por fim, essa jornada pelos temas da inerrância, infalibilidade, autoridade, sacralidade e exclusão dos apócrifos reafirma a singularidade da Bíblia. Era mais do que um livro religioso, é a palavra viva de Deus, preservada por sua soberania e destinada a guiar a humanidade em direção à verdade eterna. Vem do grego biblos, que significa livros, um termo adotado pelos cristãos no século II d.C. para designar as escrituras sagradas. Dividida em Antigo Testamento com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros. A Bíblia apresenta categorias específicas: lei, profetas e escritos no Antigo Testamento e evangelhos, cartas e profecias no Novo Testamento. Originalmente, a Bíblia não possuía divisões de capítulos e versículos implementadas apenas na Idade Média por Stephen Langton e Roberto Stephanus. A organização da Bíblia hebraica correspondente ao Antigo Testamento cristão difere da Bíblia ocidental. Ela se divide em 3 partes principais: a lei, Torá, os profetas e os escritos. Entre o Antigo e o Novo Testamento, o período interbíblico trouxe profundas transformações culturais e políticas. Impérios como persa, grego e romano moldaram o cenário, criando o contexto ideal para a vinda de Cristo e contribuindo para a preservação da fé judaica. A transição da Bíblia ocorreu tanto oral quanto por meio da escrita. As histórias bíblicas inicialmente narradas de geração em geração foram imortalizadas em textos escritos, que se tornaram indispensáveis para a sua preservação. A Bíblia foi registrada em materiais diversos, como papiros, pergaminhos e até pedras. Os instrumentos utilizados incluíam penas, cinzéis e tintas, feitas de minerais, enquanto o alfabeto hebraico, derivado do fenício, foi fundamental para registrar as palavras sagradas. A evolução dos manuscritos e códices foi essencial para preservar a palavra de Deus. Os copistas, como os soferim e os massoretas, desempenharam papéis importantes garantindo a integridade do texto bíblico. Os massoretas criaram um sistema de acentos que padronizou a pronúncia e interpretação das palavras. Descobertas arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto
confirmam a autenticidade e precisão dos textos bíblicos, demonstrando cuidado com sua transmissão. Os idiomas da Bíblia refletem a diversidade cultural e a universalidade da mensagem cristã. O hebraico, principal idioma do Antigo Testamento, é uma língua rica em imagens e metáforas. O aramaico, falado no Oriente Próximo, aparece em algumas partes do Antigo Testamento, enquanto o grego koiné, usado no Novo Testamento, tornou a mensagem de Cristo acessível ao mundo helenístico. Essa multiplicidade de idiomas não apenas preservou as Escrituras, mas também expandiu seu alcance. A preservação dos manuscritos bíblicos é outro ponto central. Embora os textos originais não estejam mais disponíveis, temos acesso a milhares de cópias antigas, como o Códice de Leningrado e o Códice Alepo, no Antigo Testamento, e mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Além disso, documentos como papiros, óstracos e lecionários ajudam a compreender melhor a transmissão do texto. A crítica textual emerge como uma ferramenta indispensável para analisar as vantagens que surgiram ao longo dos séculos, divididos em baixa crítica focada na forma textual e alta crítica voltada para questões de autoria e contextos históricos. Essa abordagem utiliza rigorosos métodos para identificar e corrigir discrepâncias. Evidências como a Septuaginta e os rolos do Mar Morto reforçam a confiabilidade do texto bíblico. A crítica textual não é apenas um processo técnico, mas um testemunho da fidelidade de Deus na preservação de sua palavra. Ela garante que o texto que lemos hoje reflete com precisão as mensagens originais inspiradas. Assim, o estudo da Bíblia em suas origens, idiomas e transmissão revela um rico legado de cuidado divino, mostrando que as Escrituras permanecem, como sempre, um guia infalível e inerrante para a fé e a vida cristã. Capítulo 5. Como a Bíblia chegou até nós. A história da tradução da Bíblia é um testemunho do esforço humano para tornar a palavra de Deus acessível a diferentes povos e culturas ao longo do tempo. Desde os primeiros registros escritos, com a invenção da escrita por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a Bíblia começou a ser transmitida de geração em geração. O processo de tradução se intensificou antes de 200 anos antes de Cristo, com a tradução das escrituras hebraicas para outras línguas, a fim de alcançar mais pessoas. A tradução da Bíblia sempre foi mais do que uma simples adaptação de palavras. É uma missão de comunicar a mensagem divina de uma maneira que seja compreendida por todos, independentemente de línguas ou cultura. A Septuaginta, traduzida por volta de 285 anos antes de Cristo, foi uma das primeiras e mais importantes traduções. Ela foi realizada por 72 sábios judeus em Alexandria que traduziam o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Esse esforço foi essencial para que os judeus que viviam na diáspora grega tivessem acesso às escrituras em sua língua. A Septuaginta não apenas se tornou um ponto de conexão para essa comunidade, mas também influenciou profundamente a Bíblia cristã. Em seguida, a Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo no século IV, procurou corrigir a versão da antiga latina e usou os textos originais em hebraico e grego. Essa tradução, por sua precisão e cuidado, se tornou a versão oficial da Igreja Católica e foi a base das escrituras para o cristianismo ocidental por mais de 1000 anos. Além dessas traduções antigas, surgiram as chamadas traduções secundárias que foram feitas a partir do latim
e desempenharam um papel fundamental na disseminação das Escrituras. Durante a Renascença, com o trabalho de Erasmo de Roterdã, começaram a surgir traduções em várias línguas, como o inglês, tornando a Bíblia mais acessível ao público. A tradução inglesa do Novo Testamento, por exemplo, foi um marco na história da tradução bíblica, e a versão do rei Tiago mais tarde se tornaria uma das mais influentes. As traduções para o português seguiram um caminho semelhante. Inicialmente começaram com versões parciais, como a feita pelo rei Dom Diniz entre 1279 a 1325, com base na Vulgata Latina. Contudo, a disseminação da Bíblia antes da invenção da imprensa era um grande desafio. Com a invenção da imprensa no século XV, as escrituras puderam ser copiadas em maior escala, facilitando o acesso às escrituras. No século XVII, João Ferreira de Almeida iniciou uma tradução completa da Bíblia, que seria concluída após sua morte. Seu trabalho na tradução do Novo Testamento em 1676 e do Antigo Testamento em 1753 foi fundamental para a história das traduções da Bíblia em português, e sua versão, conhecida como Almeida, é amplamente utilizada até hoje. No Brasil, a Bíblia enfrentou muitos desafios, especialmente durante o período colonial, quando foi proibida por longos períodos. Foi somente no século XIX que a Bíblia se tornou mais acessível ao povo brasileiro, com as traduções de Almeida e outras versões publicadas por diversas sociedades bíblicas. As traduções para o português evoluíram ao longo do tempo, adaptando-se ao português contemporâneo. E hoje, a Bíblia é amplamente acessível, com diversas versões modernas que buscam tornar a palavra de Deus ainda mais compreensível. O processo de tradução bíblica, portanto, é uma jornada de perseverança e cuidado, que busca transmitir a verdade imutável de Deus, ultrapassando barreiras linguísticas e culturais. A Bíblia chegou até nós por meio de um esforço contínuo de geração de tradutores e crentes dedicados que entenderam a importância de levar a palavra de Deus a todos os povos. Capítulo 6. Fatos e atualidades sobre a Bíblia. O capítulo 6 da Bibliologia apresenta uma reflexão sobre aspectos essenciais do Antigo e do Novo Testamento, revelando sua relevância para a história e a fé cristã. No Antigo Testamento, a lei de Deus entregue a Moisés é dividida em 3 categorias: a lei moral, representada pelos 10 mandamentos, que serve como base ética para a humanidade, a lei civil, que regulamentava a vida comunitária de Israel, e a lei cerimonial, que tratava dos rituais religiosos e do sacerdócio. Essas leis visavam estruturar uma sociedade que glorificasse a Deus em todas as áreas da vida. O rei Davi desempenhou um papel vital na preservação da história de Israel, organizando registros feitos por cronistas e escribas, assegurando a perpetuação das promessas e atos divinos. Durante o cativeiro babilônico, a destruição do templo abalou a identidade do povo de Israel. Neste contexto, surgiram as sinagogas como centros de estudo, adoração e comunhão. O rei Josias destacou-se neste período por implementar reformas religiosas que buscaram restaurar a pureza da adoração. Além disso, o texto menciona livros perdidos da Bíblia, como o livro das batalhas do Senhor, que, embora escritos, não foram preservados. Outro tema abordado são as unidades de medidas do Antigo Testamento, essenciais para transações e rituais, e o calendário judaico, que organizava a vida religiosa e agrícola de Israel. Festividades como a Páscoa, Pentecostes e o Dia da Expiação eram centrais para a comunhão com Deus e lembranças das suas ações redentoras.
No Novo Testamento, destaca-se a vida e o ministério de Jesus Cristo relatado nos evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam sua humanidade, enquanto João foca em sua divindade. A vida de Cristo é dividida em 3 fases principais: preparação, ou seja, genealogia e infância; ministério público, ou seja, milagres e ensinos e escolha dos discípulos; e oposição, que culminou em sua crucificação e ressurreição, evento central da fé cristã. O capítulo também oferece os grupos religiosos e sociais da época, como fariseus, saduceus e publicanos, que moldaram o contexto em que Jesus viveu. Adicionalmente, aborda o sistema de contagem de horas, judaico e romano, explicando variações nos relatos dos evangelhos e atos. Um ponto relevante são os evangelhos gnósticos, textos heréticos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esses escritos promoviam a ideia da salvação pelo conhecimento secreto, rejeitando a humanidade de Jesus e sua crucificação. Exemplos incluem o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, que foram rejeitados pela igreja primitiva devido à sua visão distorcida da fé cristã. Ao abordar essas heresias, o capítulo destaca o esforço da igreja primitiva para preservar a pureza do ensino cristão. A ressurreição de Cristo permanece como o fundamento da fé cristã e a força motriz para a propagação do Evangelho pelos apóstolos, reafirmando a centralidade da obra de Jesus na história da salvação. À medida que concluímos o nosso estudo sobre bibliologia, é essencial refletir sobre a grandeza e a importância das Sagradas Escrituras em nossa vida. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas a revelação de Deus para a humanidade, contendo verdades eternas e fundamentais para a nossa fé. Cada página das Escrituras é um convite à comunhão com o Criador e à transformação de nossas vidas por meio do conhecimento e da prática de sua palavra. O processo de inspiração, a preservação da Bíblia ao longo dos séculos e sua autoridade inquestionável nos recordam que Deus, em seu amor, se fez acessível para que pudéssemos conhecer sua vontade e sua obra redentora. Não devemos apenas estudar a Bíblia como um texto histórico ou literário, mas como um guia prático e espiritual para a nossa jornada de fé. Em um mundo em constante mudança, a Bíblia permanece como a única fonte de verdade, esperança e direção para todos os cristãos. Que este estudo nos tenha aproximado mais da palavra de Deus e nos inspirado a viver de acordo com seus princípios. Que possamos sempre buscar sua orientação por meio das Escrituras e permitir que elas moldem nossas atitudes e decisões. Que a graça de Deus nos conduza a uma compreensão cada vez mais profunda de sua vontade. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos reunimos agora para clamar a Ti, Pai, com corações agradecidos pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos e alimento para as nossas almas. Senhor, agradecemos pela inspiração divina que fez com que as Sagradas Escrituras fossem registradas, preservadas e transmitidas através dos tempos, chegando até nós como um farol de sabedoria e verdade. Reconhecemos que a Bíblia é a Tua revelação a nós, um presente imenso de amor, graça e misericórdia. Pedimos, Senhor, que ao estudarmos a Bíblia, possamos compreender profundamente sua mensagem e permitir que ela transforme nossas vidas. Abre nossos corações e mentes para a Tua verdade, que é viva e eficaz,
que cada versículo nos ensine a andar em teus caminhos e a viver de acordo com os teus preceitos. Dá-nos sabedoria para aplicarmos os ensinamentos da palavra em nossa vida cotidiana, para que possamos refletir o teu caráter e ser luz em um mundo que precisa desesperadamente de ti. Senhor, também te pedimos por força para resistir às tentações e desafios deste mundo, lembrando-nos sempre de que tu está conosco em todos os momentos. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos ensine e nos capacite a viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.